seja, são normas que vão indicar qual o sistema jurídico vai ser aplicado. Então, nesse caso que eu citei como exemplo, se ocorre um fato que tem relevância para o direito dentro do território brasileiro e depois esse fato ele se finaliza, ele se estende ali, ele vai se finalizar somente ali dentro do território do outro estado, no caso o Paraguai. Qual lei que vai ser aplicada? Então, esse direito interespacial tem essa preocupação de indicar qual sistema jurídico eu vou aplicar, brasileiro ou estrangeiro. Tá? Então, é essa a relação, esse é o objetivo. E aí, nós temos aí os princípios, um dos princípios que é o princípio da territorialidade. Esse seria o princípio a ser analisado. Ou seja, a lei aplicada seria a lei do território, vedada a lei do estrangeiro. Se eu tenho, então, um homicídio, um crime de homicídio ocorrido dentro do território brasileiro, será aplicada, diante do princípio da territorialidade, as normas de direito penal brasileiro. Tá? Seria esse o primeiro princípio, da territorialidade. Agora, o da extraterritorialidade, que é a personalidade da lei, corresponde, então, eu admitir a aplicação de uma lei estrangeira sobre determinada matéria. Então, há dois critérios para se adotar este princípio da extraterritorialidade. O Estado pode adotar a lei de nacionalidade do estrangeiro, por exemplo, se então é cometido tal crime e fosse aplicado esse critério, eu poderia aplicar se a pessoa nasceu no Paraguai, então a legislação do Paraguai, se a pessoa nasceu lá nos Estados Unidos, a legislação dos Estados Unidos e assim por diante. Ou o segundo, que não considera a nacionalidade, mas o domicílio, o local então onde aquela pessoa reside, onde ela tem o seu domicílio. Seria a segunda possibilidade, tá? Quando se dá então pela extraterritorialidade, ou a nacionalidade, ou o domicílio daí. E aí tem alguns problemas, vários problemas surgiram em relação a isso, e uma discussão muito grande diante de tudo isso, principalmente no decorrer do tempo. Esse princípio ali, quando é da extraterritorialidade, ele tem o objetivo ali, muitas vezes, de favorecer uma amizade ali entre os países, na verdade, né? Um favorecimento ali entre os estados. Aí eu deixo de aplicar a minha legislação aqui para poder aplicar da outra, para talvez beneficiar determinado cidadão ou não. Mas o objetivo é sempre fazer um tratamento assim de recíproco, né? Em benefício do outro país. Não olha então, na verdade, o caso concreto, aquela pessoa, mas olha-se o Estado, a nação estrangeira. Esse é o objetivo, esse é o intuito. E aí, alguns sugeriram que deveria haver um direito privado unificado para que pudesse ser aplicado de tal forma e assim por diante. Mas então, só para entendermos então o que vem a ser aí esse conflito de leis no espaço, que nós aprofundaremos também aí em outras disciplinas futuramente. Tá? Então, chamado de direito intertemporal, gravem esse nome. O outro, interespacial. E o outro, conflitos de lei no tempo, intertemporal. O estrangeiro e o direito romano, perante o direito romano. No direito romano, o direito romano, ele, em relação ao estrangeiro, não havia essa possibilidade de conflito, porque no direito romano existia uma legislação para os romanos e existia também uma legislação específica para os estrangeiros, chamada lá de os gentios, né? E aí, em relação aos estrangeiros, essa legislação disciplinava. Porém, futuramente isso acabou tendo problema também, principalmente no que se refere em relação ao sistema policial, essa distinção no tratamento ali das pessoas, no que se referia a aspectos ali de polícia, em relação à propriedade de imóvel. Então havia essa distinção aí, isso também acabou apresentando muito problema, alguns problemas na época. Tá? Durante o período feudal, prevaleceu o princípio da territorialidade absoluta, então não havia possibilidade de surgir conflitos daí, porque sempre se aplicava ali o princípio territorial, ou seja, onde havia se realizado o fato, ali se consumido o fato, onde era o território então da situação. E aí não teria problema, não haveria no caso conflitos nesse sentido. Depois temos aí a teoria dos estatutos, que vai surgir ao final da Idade Média, no século XVIII, fixar critérios mais específicos para solucionar então esses conflitos que ocorriam em relação ao espaço.
porque houve um crescimento muito grande, intercâmbio comercial, industrial, os povos ali se misturando nesse período, e aí começou-se a surgir muitos conflitos, e aí desenvolveram então ali na Europa, principalmente, alguns estatutos para regulamentar então essas situações, esses conflitos existentes ali em território A, território B e assim por diante. E aí Itália, França, Holanda desenvolveram ali alguns estatutos referente a isso. O método adotado é estabelecer alguns princípios ali para cada categoria, para cada situação, algumas aplicando então as leis pelo local, apresentando então a questão da territorialidade, outros aí trazendo a possibilidade de aplicação o domicílio da pessoa ou do pai da pessoa. Então várias situações assim que buscavam então solucionar, já estar estabelecido em lei como se resolveria a questão desses conflitos aí em relação ao espaço. Então sempre buscando assim essa possibilidade de territorialidade, assim como algumas outras situações específicas que seria possível então aplicar uma lei que não fosse necessariamente do território, mas talvez do domicílio, da nacionalidade e assim por diante. Essa ideia então já vem aí desde a Idade Média. E aí nós temos doutrinas modernas hoje em relação à extraterritorialidade. Nós temos aí o sistema da comunidade de direito, que é de Savigny, e aí ele sustenta a tese que o princípio da extraterritorialidade da lei não decorria de uma cortesia internacional, como eu falei, uma reciprocidade para que os estados pudessem viver em harmonia, colaborar um com o outro. Mas ela se funda no surgimento de uma criação nos quais é necessidade dos povos. Então, isso busca-se dessa ideia de extraterritorialidade, aplicar-se uma lei de outro país e assim por diante, por uma necessidade das pessoas. E aí ele sustenta então essa tese, que seria possível a extraterritorialidade. Então apontando sempre o domicílio, essa teoria então da comunidade de direito, ela vai apontar sempre o domicílio da pessoa ser o adequado para que possa aplicar a determinada lei. Então sempre no meu caso, mesmo eu estando em um território estrangeiro, deveria ser aplicado mesmo lá naquele território estrangeiro a lei do meu domicílio, da onde o meu país ali de domicílio. Depois nós temos o sistema de nacionalidade, que aí é o princípio mais adequado para se analisar então qual lei vai ser aplicada seria o da nacionalidade, ou seja, ligado ao sangue, da onde aquela pessoa tem o seu vínculo ali de nascimento. Tá? Então esse é o sistema de nacionalidade. E aí fechando o nosso tema, nós temos aí o direito interespacial e o sistema brasileiro. Então não há hoje um consenso no mundo em quais os princípios que possam então aí reger, quais os princípios que devem reger no caso, quando há esse problema, esse conflito de lei no espaço. Não há algum consenso assim em todos os estados. Cada matéria é regulada pelo seu próprio estado, por seu próprio país. É claro que existem hoje tratados de direitos internacionais, existe o direito internacional privado que apresenta algumas coisas, mas então isso fica a critério daí dos países aceitarem, participarem desses tratados aí ou não. Em relação ao Brasil, nós temos aí no artigo 7º temos na lei de introdução, como eu disse aí, as normas do direito brasileiro, temos na Constituição alguma coisa a partir do artigo 7º, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil. Então todos eles vão trazer algumas regras pertinentes a isso. Então, como eu disse, algumas matérias são disciplinadas de uma forma, outras de outra forma e assim por diante. Temos o Estatuto do Estrangeiro e em relação a isso, nós adotamos aí inicialmente o princípio da nacionalidade até o ano de 1942. Então até 1942, período ali da Segunda Guerra, nós tínhamos aí essa aplicação desse princípio da nacionalidade. Então aplicava-se dentro do território aqui do Brasil, às vezes alguma legislação diferente, se caso fosse estrangeiro. E aí isso foi sendo alterado, no caso, essa lei, no caso, e aí alterou-se para a lei do domicílio. E aí não leva-se mais em consideração a nacionalidade em si, mas o domicílio. E aí, o país, como ele tinha muito imigrante, né, no caso, acabou adotando na época, quando houve a alteração dessa forma. Então, com essa alteração aí
para o domicílio, os estrangeiros que aqui viviam ou que vivem, eles ficariam subordinados aqui. Quem tem o seu domicílio, então, em território brasileiro, ele fica, então, vinculado, subordinado à legislação, então, do Brasil. A não ser que a pessoa esteja, talvez, aí de passagem, né, como, né, simplesmente aí turismo e tal, mas se a pessoa tem então um domicílio, ele estará sujeito a todo o sistema e ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então é isso em relação a nosso tema de hoje, a eficácia da lei no tempo e no espaço, direito então intertemporal, direito interespacial, algumas situações aí que podem ocorrer e que nós iremos aprofundar sempre devagarinho, aprofundar em cada tema desse, em cada quesito desse, diante do desenvolvimento aí dos outros temas e consequentemente aí de outras disciplinas. Bom pessoal, até mais, muito obrigado.